Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar a função VPL, que significa valor presente líquido, que vai fazer um cálculo de um determinado fluxo de caixa, trazendo previsões de futuro desse fluxo de caixa para um valor presente, para a gente entender se aquele investimento que nós vamos fazer é viável ou não. Como assim, professor, não entendi quase nada? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui na prática. E como eu fiz na aula de TIR, vou deixar conceitos complementares nos links que estão aí na descrição, beleza? Antes da gente começar a fazer a função VPL em si, vamos lembrar aqui de outras duas funções que vão nos ajudar nesse conceito de valor presente e de valor futuro. E a princípio pode parecer confuso, e realmente é um pouco confuso para quem não está tão habituado com esse tipo de informação. Então vamos retomar aqui coisas que a gente já viu para a gente facilitar o entendimento na hora de fazer a VPL. Então vamos pensar o seguinte, imagine que hoje eu tenha 10 mil reais. Esses 10 mil reais, eles vão valer quanto no ano que vem se eu conseguir, por exemplo, investir a uma taxa de 10% ao ano? Fica fácil eu fazer até de cabeça que vai valer 11 mil, porque eu vou ter ali um acréscimo de 10% no ano. Por exemplo, vamos colocar aqui para a gente testar. Numa taxa de 10% durante um ano, quantidade de períodos, eu vou utilizar a função VF, que a gente já viu, que é o valor futuro, para determinar quanto valeria no futuro, desde que eu tenha essa taxa de 10% ao ano. Vamos lá, VF, taxa, cliquei aqui sobre a taxa, número de períodos está aqui em C17, ponto e vírgula, pagamento, não estou fazendo nenhum pagamento recorrente, então vou colocar só o ponto e vírgula aqui para pular esse argumento, e o valor presente atual é os 10 mil, que eu vou colocar aqui o sinal negativo antes, para ele me retornar como formato positivo. A gente já viu isso aí também nas aulas anteriores. Então, olha só, 10 mil reais a uma taxa de 10% ao ano durante o ano viram 11 mil, ok? Se fosse 2 anos, viraria 12.100, porque ele é juros sobre juros. Então, resumindo, 10 mil reais hoje, se eu for fazer uma previsão de futuro, daqui 2 anos nessa taxa de 10%, valem 12.100 reais no futuro. Se fossem 3 anos, valeriam 13.310 reais. Isso significa que se eu conseguisse acelerar o tempo e evoluir para daqui a 3 anos, esses 13.310 reais que eu tenho lá em 2024, hoje em 2021 são 10 mil reais. Legal? Beleza. Eu posso tirar a prova disso, que é pensando o seguinte, vamos fazer o raciocínio contrário. 13.310 reais lá no futuro, que foram investidos a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos, vale quanto hoje? Aí eu utilizo a função VP de valor presente. Vou pegar a taxa, cliquei sobre ela, número de períodos está aqui em F17, cliquei sobre ele, ponto e vírgula, pagamento, não fiz nenhum pagamento recorrente adicional nesse período, então pulei, e o valor futuro é o 13.310, que eu vou colocar o sinal negativo aqui para me trazer o retorno positivo. Então deu certinho a contraprova. Significa que se eu tivesse no futuro com meus 13.310, hoje eles valeriam 10 mil reais. Ok? Professor, por que você fez isso? Porque a função VPL internamente vai fazer esse cálculo de quanto vale esse valor que lá no futuro, eu estou colocando aqui 40, 50, 70, 70, de quanto ele vale hoje, para fazer a estimativa se o meu investimento é viável ou não. Então imagine que eu tenho aqui um investimento que eu vou fazer, por exemplo, num restaurante, de 150 mil reais. E eu tenho também uma taxa mínima de atratividade, que é aquilo que eu espero minimamente ter de retorno. Ok? Se eu tivesse colocado esse dinheiro em outro local, eu minimamente teria esse retorno de 10%. Então, isso a gente já viu desses conceitos de taxa mínima de atratividade e os links adicionais com a parte teórica vão te ajudar também. A função VPL precisa que eu faça, então, a estimativa do que eu vou ter de fluxo de caixa para conseguir descobrir se aquele investimento é viável ou não. Então, vamos lá. No ano 0 é o ano que eu investi no restaurante. Se foi um investimento, eu vou puxar aqui o investimento que eu fiz, só que vou colocar o valor negativo. Lembrando daqueles conceitos que a gente já viu nas funções financeiras do Excel. Estou gastando esse dinheiro, o valor ali está negativo. Então, no ano 0, eu investi 150 mil. No ano 1, o meu fluxo de caixa me trouxe um retorno de 40 mil ao final do ano. No ano 2, de 50. No ano 3 e no ano 4, de 70 mil. Então, agora, a função VPL vai me dar o resultado se, considerando esses fluxos de caixa, é um investimento viável ou não. E como que eu vou saber se é viável ou não? Se o VPL for aqui positivo. A função em si é bastante simples. Igual, VPL, ele me pede a taxa. Cliquei aqui na minha taxa mínima de atratividade. Ponto e vírgula me pede os valores desse fluxo. E aí, eu não posso colocar o valor de investimento inicial. Ok? Eu coloco aqui somente os valores de retorno desses fluxos de caixa a partir do primeiro ano futuro. Então, coloquei aqui. Enter. Ele me deu ali um retorno de 178.088, só que eu tenho que fazer um detalhezinho. Eu tenho que tirar o valor que eu investi. Então, ao final, vou subtrair pelo valor investido. Só que eu não posso colocar o menos aqui, porque menos com menos vira mais. Então, esse sinalzinho aqui vai ser de mais. Porque mais com menos continua aqui negativo. Então, vai pegar o resultado e vai subtrair pelo valor investido no ano 0. Então, vamos clicar aqui sobre ele, prontinho. Então, o meu VPL ficou de 28.088. Isso significa, nos conceitos de viabilidade financeira de projeto, que é um projeto viável. Se eu tivesse investido, por exemplo, 200 mil, já não seria um projeto viável. Para a gente entender melhor ainda como que o Excel fez isso internamente, vamos fazer uma coluna auxiliar aqui, chamada de valor presente. Olha a conta que o Excel faz internamente. Vamos lá, para a gente entender isso 100%. O meu valor presente do ano 0, ou seja, hoje, o meu valor presente é o próprio valor. Então, aqui é menos 150 mil. Agora, como que eu sei o quanto 40 mil daqui a um ano valem hoje, considerando essa taxa de 10%. Que são essas tabelinhas que eu fiz aqui embaixo. Eu posso utilizar a função valor presente, que vai trazer esse valor que está no futuro, aqui no futuro do primeiro ano, depois no futuro do segundo ano, do terceiro e do quarto, para o momento atual. Então, vamos lá. Qual que é a taxa? 10%. Número de períodos aqui,
vai ser 1, porque eu estou evoluindo um ano e trazendo para o ano atual. Então, estou pegando o valor que está um ano adiante e trazendo ele para a atualidade. Sem nenhum pagamento de um valor que no futuro é 40 mil. Antes de fechar o parênteses, não se esqueça de colocar esse valor aqui com um sinalzinho negativo para ele me dar um resultado positivo. Vai ficar mais fácil a gente entender. Então, o valor que daqui a um ano equivale a 40 mil, hoje teria equivalência de 36.363, por causa dessa taxinha de desconto. Legal? Se eu quisesse replicar essa fórmula, até daria, com algumas condições. Eu preciso de travar aqui a minha taxa, que está ali sempre em C2, travei ela, o C7 vai variar. Só que esse argumento aqui do número de períodos, ele também vai variar. No ano 1 é 1, no ano 2 é 2, no ano 3 é 3, no ano 4 é 4. Eu poderia fazer esse ajuste na mão? Até poderia. Por exemplo, arrastando aqui para todo mundo, eu poderia abrir cada função e alterar. Aqui o número de períodos é 2, aqui é 3 e aqui é 4. E eu tenho todos esses valores que no futuro eram esses, corrigidos para o presente. Internamente, o que o Excel está fazendo? Ele está verificando tudo isso. Ele está pegando o valor investido inicial, que é negativo, e somando com os fluxos de caixa futuros. Veja que o resultado é o mesmo. Então, essa continha aqui da VPL foi exatamente isso que eu fiz aqui, destrinchando manualmente. Tá ok? Só para dar um plus aí no conteúdo, para você poder replicar essa função aqui sem precisar fazer essa alteração manual, o que você poderia fazer? Existe uma função no Excel chamada de direita. O que a função direita faz? Ela vai ser estudada no próximo módulo, mas ela pega o caractere mais à direita de acordo com uma quantidade que você define. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar a função direita, mando a função direita pegar dentro aqui da coluninha do ano uma determinada quantidade de caracteres. Quantos caracteres que eu preciso pegar mais à direita para fazer exatamente esse número de período? O último caractere, ou seja, um caractere apenas que está mais à direita. Primeiro ele vai pegar 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Então vou colocar aqui que eu quero apenas um caractere que está dentro dessa célula B7, o caractere mais à direita, que é 1. Fechei, Enter. Posso arrastar e aí eu não precisaria daquele ajuste manual. De toda forma, essa coluna adicional nem precisaria. Eu só quis mostrar para vocês qual o cálculo interno que o Excel está fazendo. Beleza? Eu sei que não é uma função simples demais, mas é uma função interessante. E os links adicionais também vão te ajudar a entender melhor. Lembre-se, reveja o vídeo pausando, reveja quantas vezes forem necessárias para você entender esses conceitos e conseguir aplicar da melhor forma possível. Espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.